O mapa da dor. A dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável. Aqui já destacamos dois componentes importantes da dor, o sensorial e o emocional, associada ao dano tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tais danos. O dano tecidual real está mais relacionado com o componente sensorial da dor, ou seja, existe realmente um estímulo nocivo e o organismo precisa ser alertado deste estímulo nocivo. Já a questão potencial ou descrita em termos de tais danos relaciona-se mais com o componente emocional da dor. Um exemplo disso é que muitas pessoas relatam dor na ausência de dano tecidual ou de qualquer causa fisiopatológica. No entanto, muitas vezes não há como distinguir a experiência de dor desse indivíduo daquela causada por um dano tecidual. Em resumo, se o indivíduo considera sua experiência como dor e a relata da mesma maneira que a dor causada por danos nos tecidos, ela deve ser aceita como dor. Isso caracteriza a subjetividade da dor. Do ponto de vista fisiológico, ou seja, do ponto de vista do mecanismo pelo qual a dor se inicia, podemos dividi-la de duas maneiras. A primeira seria a dor neuropática e a segunda, a dor nociceptiva. Vamos entender um pouco mais sobre a dor nociceptiva, cuja definição é aquela que surge da ativação de nociceptores periféricos aferentes. Didaticamente, para entendermos o processo pelo qual a dor nociceptiva acontece, iremos dividi-la em 4 etapas: transdução, transmissão, percepção e modulação. A transdução é o processo pelo qual uma célula, nesse caso o nociceptor, consegue transformar um estímulo nocivo externo em um estímulo intracelular, capaz de ser conduzido do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Mas antes de falarmos sobre a transdução, vamos caracterizar melhor o nociceptor. De modo geral, nosso organismo apresenta terminações nervosas dotadas de características específicas que as permitem serem especializadas na captação e também na transdução de um ou outro sinal sensorial. Essas terminações nervosas podem ser divididas em terminações nervosas encapsuladas e terminações nervosas livres. As terminações nervosas encapsuladas apresentam cápsulas de tecido conjuntivo envolvendo seus dendritos. Essas células são especializadas na captação e na transdução de estímulos não nocivos, ou seja, que não provocam dor. Por exemplo, o corpúsculo de Meissner apresenta características estruturais tais que o permite captar e transduzir estímulos como tato e pressão finos e também vibração lenta. Já as terminações nervosas livres apresentam características estruturais que as permitem captar e transduzir estímulos como dor, prurido, cócegas, frio e também calor. Logo, a célula nociceptiva, ou seja, o nociceptor, objeto do nosso estudo, trata-se de uma terminação nervosa livre com características estruturais que as permite captar e transduzir estímulos capazes de gerar dor. A característica estrutural a qual me refiro é justamente a presença na membrana dos nociceptores dos chamados receptores de membrana. Destaca-se aqui duas famílias de receptores de membrana: os Transient Receptor Potential, ou TRP, e os Acid Sensing Ion Channel, ou ASIC. Dentro dessa família de TRPs, é importante a gente salientar que nem todos estão envolvidos na transdução nociceptiva. Dentre aqueles que estão, eu chamo a atenção para os receptores TRP do tipo vaniloide, e aqui a gente vai destacar então o TRP V1, V2 e o V4, e aqueles que não são vaniloides, o TRP A1 e TRP M8. Cada um desses TRPs tem a capacidade de fazer a transdução de um determinado estímulo. Por exemplo, o TRP V1 capta estímulos gerados pela capsaicina, pela temperatura maior ou igual a 43 graus Celsius, e alterações químicas, por exemplo, a presença de prótons
aqui eu coloquei como sendo alteração do pH, e também a inflamação, por exemplo, citocinas e derivados da inflamação. O TRPV2 capta estímulos gerados também pela capsaicina e também pela temperatura, no entanto aqui uma temperatura maior ou igual a 50 graus centígrados. O TRPV4 está relacionado com a captação e transdução de estímulos do tipo mecânico. O TRPA1 capta também alterações do estímulo mecânico, capta alterações do estímulo térmico, aqui menor do que 17 graus centígrados, e também alterações do tipo química. O TRPM8, ou mentol, capta estímulos do tipo temperatura, menor ou igual a 8 graus centígrados. Dentre aqueles da família dos ASIC, eu chamo a atenção para o ASIC3, o subtipo 3, que ele está presente no músculo cardíaco. Ele capta, então, estímulos nocivos gerados pelo próton H+. Então, ele está envolvido, por exemplo, na dor do infarto ou da angina. Resumindo, esses receptores de membrana transduzem estímulos nocivos de ordem mecânica, química e temperatura. Entendamos agora um pouco melhor de como funciona esses receptores de membrana. Esses receptores de membrana são, na verdade, canais iônicos do tipo não seletivo que permite a passagem de cátions, principalmente de cálcio e de sódio, do meio extracelular para o meio intracelular. Aqui temos como exemplo um TRPV1, também chamado de VR1, ou Vanilloid Receptor 1. Como dissemos, esse receptor ele capta e faz a transdução de estímulos de temperatura acima ou igual a 43 graus Celsius. Então, quando essa temperatura chega a este patamar, esse canal ele se abre e permite então a passagem de cálcio e de sódio do meio extracelular para o meio intracelular. O mesmo ocorre na presença do próton H+, e também da capsaicina. O outro exemplo que eu trago para vocês é quando ocorre uma injúria tecidual. Dessa injúria tecidual, gera-se então um processo inflamatório mediado por células inflamatórias. Essas células inflamatórias produzirão diversas substâncias que participarão desse processo. Essas substâncias elas encontram receptores que estão localizados na terminação nervosa nociceptiva. E a partir do momento que elas encontram esses receptores, elas geram então sinalizações intracelulares que podem interagir com o receptor de membrana nociceptivo. Então, por exemplo, o fator de crescimento neuronal, a partir do momento que ele se liga ao seu receptor na membrana do nociceptor, ele gera então uma estimulação de expressão gênica que resulta na produção de mais TRPV1, por exemplo. A bradicinina, ela se liga ao seu receptor, gera então uma sinalização secundária que facilita a abertura do canal desse receptor TRPV1. A prostaglandina, ela não age especificamente sobre um receptor de membrana nociceptivo. Ela age sobre um canal de cálcio voltagem dependente, facilitando também a abertura desse canal e produzindo também uma despolarização que acaba tendo assim o mesmo efeito que a bradicinina sobre o receptor de membrana nociceptivo. Ok, mas como que a presença desses receptores de membrana vão influenciar na conversão de um estímulo extracelular em um estímulo intracelular? Vamos entender melhor isso. Então nós temos aqui um TRPV1, nós temos também um canal de sódio voltagem dependente. Quando existe então o estímulo para que o TRPV1 ele se abra, ele vai permitir então que cátions de forma não seletiva passem do lado extracelular para o lado intracelular. Isso vai gerar um potencial graduado. O que é esse potencial graduado? Numa situação então de repouso, nós tínhamos um potencial de membrana de aproximadamente menos 70 mV. Quando ocorre então a entrada desses cátions para dentro
da célula, esse potencial de membrana ele se eleva, gerando então essa curva aqui que chamamos de potencial graduado. Esse aumento do potencial de membrana faz com que os canais de sódio voltagem dependente tenham uma maior probabilidade de abrir. E quando ele se abre, permite então a passagem de sódio do lado extracelular para o lado intracelular, favorecendo com que haja novos potenciais graduados e, portanto, também um aumento ainda maior do potencial de membrana. E à medida que o potencial de membrana ele aumenta ainda mais, novos canais sódio se abrem, gerando então um processo cíclico. Quando ocorre então uma abertura maciça desses canais de sódio, um influxo muito grande de sódio entra dentro da célula, gerando então esse pico que vemos então aqui nesse desenho, que chamamos então de potencial de ação, que se propaga da periferia para o sistema nervoso central. Entendido como ocorre o processo de transdução, graças à presença dos receptores de membrana, entendido que os nossos receptores são terminações nervosas livres, nós podemos observar que os dendritos dessas terminações não apresentam nenhuma estrutura microscópica das quais possamos nos valer para poder fazer a classificação desses nossos receptores. O que ocorre, então, é que essa classificação acaba sendo feita de acordo com as fibras nervosas que conduz aquele potencial de ação gerado, lá na periferia, até o sistema nervoso central. Então, nós temos dois tipos de fibras nas vias nociceptivas. A fibra do tipo A delta e a fibra do tipo C. A fibra do tipo A delta é uma fibra mielinizada que transmite o potencial de ação gerado a uma velocidade de 5 a 30 metros por segundo e pode ser classificada tanto em A delta mecanosensitiva quanto A delta mecanotermal. Isso quer dizer que essas fibras do tipo A delta mecanosensitiva irá somente transduzir estímulos mecânicos. Portanto, ela deve ter lá nas suas terminações nervosas somente aqueles receptores que captam esse tipo de estímulo. E a do tipo A delta, tanto mecânico quanto térmico. Já as fibras do tipo C são fibras amielinizadas, com velocidade de propagação de 0,5 a 2 metros por segundo, classificada como polimodal. Ela faz então a transdução tanto de estímulos mecânicos, térmicos quanto químicos. Essa diferença de velocidade entre as duas fibras deve-se justamente à presença da mielina. Por exemplo, na fibra C, por não haver a mielina, o que ocorre é que a despolarização gerada no início da terminação nervosa, ela deve ser então propagada por toda a fibra até chegar no sistema nervoso central. Já na fibra A delta, essa propagação ocorre de forma saltatória, ou seja, o potencial de ação aqui gerado salta para as regiões onde não ocorre a bainha de mielina, fazendo com que o sinal ele seja propagado pela fibra de forma muito mais rápida até chegar no sistema nervoso central.